Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal no YouTube e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre nossos assuntos de ecologia. O nosso tema de hoje vai retratar um pouquinho da aula anterior, mas dando continuidade. E como todo início de aula eu sempre faço uma questão para a gente resolver até o final da aula, hoje não será diferente. Eu gostaria de perguntar para vocês quais as relações vocês acham que existem entre o biociclo do talassociclo e o mangue? Será que existe alguma relação, E como essas relações elas podem vir a propiciar alguma problemática ambiental nesse contexto? Então, quero que a gente reflita um pouquinho sobre isso, E que a gente pense o que é um talassociclo, Às vezes a gente fala e nem sabemos diretamente o que é. O talassociclo, se vocês realizarem pesquisas de aprofundamento, vocês vão saber que ele é um dos biociclos que compõe o planeta Terra, que abrange as águas salgadas do nosso planeta. E como eu falei para vocês que nós vamos refletir sobre a relação dele com o mangue, eu vou passar um vídeo agora para vocês e eu peço que vocês prestem atenção para nós darmos continuidade à nossa aula, relatando um pouquinho desse contexto que vai ser evidenciado nesse vídeo. O petróleo que chegou à costa nordestina já começou a também chegar nos manguezais brasileiros. Isso é grave e as consequências podem ser ainda piores do que as causadas pelo petróleo nas praias. Meu nome é Juliana Gragnani, eu sou repórter da BBC News Brasil em Londres e eu vou explicar por quê. Eu falei com cientistas e todos eles repetiram que o mangue é um ecossistema essencial para o nosso planeta. Todos eles falaram também que é especialmente difícil tirar o petróleo dos manguezais. Tudo contaminado de óleo. Mas já eu explico essa parte para vocês. Primeiro eu vou explicar o que são os manguezais. Você provavelmente associa o mangue à lama, não é? É quase isso mesmo. É um ecossistema de transição entre a terra e o mar. É ali onde as águas dos rios encontram o mar. E o solo dos manguezais são úmidos, salgados e com muito lodo. O Brasil é o segundo ou terceiro país com mais mangues no mundo, dependendo da metodologia adotada para fazer essa medição. São quase 14 mil quilômetros quadrados, e metade dos manguezais brasileiros fica justamente no Nordeste. O biólogo e oceanógrafo Clemente Coelho Júnior, professor da Universidade de Pernambuco, cita 5 motivos que tornam os manguezais tão importantes. Número 1. É um berçário das espécies. Cerca de 70% dos alimentos que o homem captura no mar são produzidos no mangue, tipo caranguejo, siri, camarão, moluscos, mexilhão, além de vários peixes. O mangue é um berçário ideal porque é um dos ambientes mais calmos, com proteção entre as raízes das árvores e repleto de nutrientes. 2. Os mangues combatem o aquecimento global. As florestas de mangue são as que mais sequestram carbono da atmosfera. Isso foi surpreendente. 3. Os mangues protegem contra o processo natural de erosão. A pressão e energia da água do mar que atingiria a costa é atenuada pelo mangue, que basicamente está ali protegendo o litoral brasileiro da erosão. 4. O mangue também promove um filtro biológico. A floresta do mangue tem a capacidade de absorver muitos nutrientes. Se o esgoto é lançado no rio, por exemplo, o mangue consegue filtrar isso parcialmente, incorporar a matéria orgânica e reter as substâncias nutritivas. É incrível. 5. O mangue também retém sedimentos. Os rios correm arrastando solo e sedimento. Quando isso chega ao estuário, essas partículas se acumulam nas raízes do mangue, que como um filtro impede que o sedimento acabe indo para o mar e garante uma água mais limpa na zona costeira. Bom, tudo lindo até que o petróleo chegou. Esse é o maior desastre de contaminação de petróleo em extensão da nossa história. Na prática, isso significa que está afetando uma vasta gama de mangues. Te conto aqui o caso de um desses rios, o Formoso, perto da Praia de Carneiros. Ele é um dos pelo menos 7 rios pernambucanos afetados pelo óleo. Francisco Assis é pescador e secretário da Colônia de Pescadores de Rio Formoso. Escuta só o que ele me disse. Lá dentro é onde estão os molúsculos, bivais, o sururu, o marisco, a ostra, o aratu, o caranguejo. E com a penetração desse óleo, a gente sabemos que vai comprometer todos esses seres vivos, que faz parte desse ecossistema. A campanha que está se fazendo hoje é para que a comunidade não venha ingerir esse pescado. Não estão errados, é lógico.
que ninguém vai querer adoecer. Então, isso é o grande elo e a grande marcha que tem que se ter daqui para frente para ver como ressarcir para esses pescadores que ele possa ter algo para manter suas famílias. Francisco, de Rio Formoso, é de uma região onde há cerca de outros 2.000 pescadores, em só um rio. Bom, no começo desse vídeo, eu disse que é mais difícil tirar o petróleo dos mangues. Olha só o que acontece. Quando o petróleo chega ao manguezal, ele provoca primeiro um impacto agudo. Ele recobre as raízes das plantas de mangue, o caule das árvores, os organismos que vivem ali. As árvores, então, deixam de executar a fotossíntese, deixam de respirar e podem morrer. Ou elas deixam de crescer e de se reproduzir e não produzem novas raízes ou folhas. Isso pode atrapalhar toda uma cadeia alimentar. O petróleo basicamente sufoca o manguezal. Parte dos animais vai deixar a região e não haverá plantas novas para substituir as que morreram. Segundo os biólogos especialistas nesse ecossistema, será possível notar uma redução do pescado porque o petróleo vai comprometer essa função do mangue de berçário. Depois disso, vai ter um impacto crônico. Quando o petróleo se decompor, ele vai liberar moléculas que podem ser nocivas. Os animais que entrarem em contato com as moléculas dissolvidas podem ter respostas de deformação de tecidos e órgãos, levando até a morte. E, se não morrerem, isso pode ser transferido na cadeia alimentar para aves que os consomem, por exemplo, inclusive para nós, humanos, que também consumimos esses animais. Todos os pesquisadores concordam que é muito difícil tirar o petróleo dos manguezais. Não existe protocolo no mundo sobre como fazer isso. É muito difícil tirar o petróleo incrustado nas raízes e troncos e não dá para salvar os animais expostos, como é possível com as tartarugas, por exemplo. Eu falei com um pesquisador, o Alexandre Soares Rosado, professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ, que testou uma solução que deu certo. Em 2010, ele e outros pesquisadores fizeram um teste na Baía de Todos os Santos, que estava contaminada de petróleo. O que fizeram se chama biorremediação. Eles usaram um coquetel de bactérias do próprio manguezal para degradar diferentes partes do óleo. Ou seja, o mangue já tem as bactérias adaptadas para degradar hidrocarbonetos, e o petróleo é formado por isso, por hidrocarbonetos. Claro que o mangue não está preparado para degradar tantos hidrocarbonetos, e por isso que os cientistas entram como médicos, fazendo um diagnóstico e balanceando a dieta do manguezal. O experimento deu certo, mas ele diz que não existe fórmula mágica e será preciso avaliar cada contaminação em cada manguezal, já que há diferentes tipos de contaminação e de manguezais. Além disso, demora um bom tempo para dar certo. Uma curiosidade, Rosado fez a mesma coisa, ou seja, usou a biorremediação na Estação Brasileira da Antártida. Ela pegou fogo em 2012 e deixou o solo contaminado com diesel. Bom, de qualquer forma, quando falamos do petróleo nos manguezais, o melhor, dizem todos os cientistas, é remediar. O estado de Pernambuco, por exemplo, colocou algumas barreiras na desembocadura dos rios. Clemente diz que não funcionam necessariamente 100%, mas já ajudam. Ele viu o petróleo sendo retido em uma barreira, por exemplo. E ele me disse o seguinte: a questão agora não é se vai funcionar ou não. Temos que testar. Não sabemos ainda quanto petróleo vai chegar, então temos que recorrer a todas as coisas possíveis e imagináveis. Como vocês puderam observar nesse vídeo, ele vem trazer diversas questões que vêm ser levantadas, né? Como o mangue ser uma área de estuário. O que seria então estuário, né? Seria uma área de transição existente entre as águas do mar e as águas do rio, ou seja, a água doce e salgada. Então, o mangue ele vem ser algo importante e interligado com o talassociclo, já que ele é essa área de transição que abrange as águas doces e salgadas. Vem ser essa reserva, né, de grande biodiversidade. Nós podemos observar no vídeo o quanto de riqueza, tanto de fauna, né, quanto de flora, as especificidades de raízes e como esse ecossistema ele vem sendo degradado devido a diversos fatores. Um deles, né, a poluição, os seres humanos sempre incidindo nesse contexto, interferindo e criando problemas. E dentro desse contexto, né, de talassociclo, a gente já soube que os mangues eles fazem parte, né, desse biociclo, eles vêm ser importantes nesse contexto. Nós temos especificidades. Mas quais seriam então, né, essas especificidades que existem no biociclo do talassociclo? Nós podemos classificar o talassociclo de acordo com algumas coisinhas. Entre elas,
a abrangência da iluminação na água, ou seja, de acordo com o grau de luminosidade que pertence àquela parte da água, nós podemos designá-los. Quando a água ela está naquela primeiros 100 metros, que tem bastante iluminação, nós chamamos de zona eufótica. Quando desce um pouquinho mais, né, digamos no meio lá da água, nós chamamos de zona disfótica, onde a iluminação ela vai perdendo. Imaginem um funil, né? Ele começa assim grande e depois vai ficando bem pequenininho. É assim que ocorre de acordo com a iluminação. Quanto mais em cima, mais na superfície, nós vamos ter as zonas eufóticas, depois as zonas disfóticas que ficam no meio e no final, né, as zonas afóticas, que não vão ter nenhum tipo de iluminação. Nessas zonas são aquelas que apresentam os seres, né, mais esquisitinhos devido a essa falta de luminosidade. Então precisam ter adaptações para essa especificidade. E dentro desse contexto, né, de mar, de zonas de iluminação, nós temos os bichinhos que moram, né, que fazem parte desse contexto. Nós também podemos distingui-los. Distinguir em quê, né? Os bichinhos que ficam na superfície lá da água, digamos, na zona eufótica, lá no comecinho, nós podemos chamar de plêctons. Lembre lá do Bob Esponja, né, que tem o plêcton. Seriam mais ou menos isso, eles ficam lá em cima. E quando eles já se encontram, né, esses primeiros seres, os plêctons, eles têm pouquíssimas locomoções. Muitas vezes eles nem se locomovem, né? Então, eles ficam lá somente de acordo com a correnteza. E quando os bichinhos aí já estão mais lá embaixo, né, não ficam mais na superfície, nós podemos chamar de néctons. Eles já vão ser seres que vão poder se movimentar bastante, como nossos peixes, né, aqueles que nós consumimos são seres néctons. E quando eles ficam fixos lá na superfície, lá debaixo do mar, eles são chamados de bentons, que vão ficar fixos lá. Claro que um ser nécton, ele pode se locomover e de vez em quando ir lá para a superfície de baixo, ou então ele emergir, né? Mas isso não impede, só que a maior parte das vezes ele vai se encontrar lá no meio, se locomovendo naquela área. A gente não vai ver muito comum. Assim como os plêctons também. Alguns podem ser levados um pouquinho para baixo, descer e depois subir normal. Podem ter essa locomoção, mas nós vamos encontrar eles, maioria das vezes, nesses locais. Fiquem cientes disso. E voltando, né, lá para o nosso contexto, lá do começo, para a gente resolver aquela questão. Quais as relações existentes, né? Depois de tudo isso que a gente já conversou aqui, que vocês já viram o vídeo, nós podemos dizer que existe uma íntima relação existente entre os mangues e o talassociclo, devido esse mangue ele ser um estuário, né, uma área de transição entre as zonas salgadas e as zonas doces. Então, ele vem ser constituinte, né, uma partezinha lá do nosso talassociclo. E essas relações, elas podem, né, ser problematizadas de acordo com as ações humanas, como sempre, né, ser humano trazendo problemas. Por quê? Nós podemos observar que no mangue foram desempenhados no videozinho lá diversos problemas que tiveram até que fazer a biorremediação, né, que seria o controle biológico daquela região. Então, novamente, voltamos lá para aquele debate de desenvolvimento sustentável, que nós devemos prezar por esse desenvolvimento sustentável, não só na Amazônia, né, como na aula passada nós falamos, mas sim em todos os outros ecossistemas, em todos os biociclos terrestres. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês realizem um resuminho do que vocês aprenderam na aula de hoje e deixem lá para mim na tarefa da plataforma que eu vou deixar do Quemático para vocês. Mas não esqueçam de responder, porque eu tenho que saber o quanto vocês estão aprendendo, se estão, né? Então não esqueçam e até a próxima aula. Tchau!